associação, ela teve vários nomes ao longo da história. Trata-se de uma ordem hoje em dia dinástica, à semelhança do que foi referido aqui já inicialmente pelo Dr. Cunha Coutinho, e que é apanágio hereditariamente da Casa Real de São Paulo. Mas é, no entanto, uma ordem dinástica de cariz muito particular, porque pertencia a um tipo de ordens que só tinha um grau de cavaleiro e que, embora inicialmente não tenha tido esse cariz, ao longo da sua evolução histórica tornou-se uma ordem muito restrita e conferida apenas a título muito excepcional, geralmente a chefes de casa reais ou soberanos, ou cardeais da Santa Igreja Romana, e fora disso, enfim, a personalidades absolutamente ímpares da vida, ou italiana ou internacional. Há poucas ordens deste estilo na Europa, ou pelo menos com o prestígio da ordem da Anunciata ou da Anunciação na versão portuguesa. Realmente temos, ainda hoje em dia, dada por uma monarquia soberana, a ordem da Jarreteira, que é, simultaneamente, por acaso, a mais antiga, deste tipo de ordens titulares, enfim, pelo menos em termos recentes, porque foi criada em 1350, e depois temos, de uma forma como ordens similares, precisamente a ordem da Anunciação do Ducado de Saboia, criada, enfim, aqui há uma discussão sobre a data da criação, mas será entre 1362 e 1364, há uma divergência doutrinária. E depois temos a ordem de São Michel, ou de São Miguel de França, e a ordem do Tesouro da Borgonha, e que é talvez das mais famosas de todas estas, mas que, por acaso, é uma das mais tardias, foi criada quase 80 ou 70 anos depois, precisamente, da ordem da Anunciação. A do Tesouro, como sabem, por força, enfim, da incorporação do Ducado da Borgonha em Espanha, acabou por ser otorgada pela monarquia espanhola a Habsburgo, e quando se dá, enfim, com a morte de Carlos II, a questão entre a sucessão de Filipe V ou a sucessão austríaca, ambos os pretendentes assumiram a ordem e, portanto, hoje em dia é otorgada simultaneamente pelo rei de Espanha e tem sido prestigiada, e é também otorgada pelo arquiduque da Áustria como herdeiro do Império Austro-Húngaro, e designadamente, por exemplo, o Sr. Dom Duarte de Bragança é membro da Ordem do Tesouro do ramo austríaco, sendo que o ramo espanhol tem sido, enfim, otorgado essencialmente a chefes de casas reais, tal como aliás tem acontecido com a Anunciata, com algumas exceções, o Javier Solano, enfim, algumas personalidades que o Duque de Soares também foi, enfim, algumas personalidades que querem essa ordem tão deixada. Estas ordens titulares, todas elas, tirando talvez a Jarreteira, que embora muito prestigiada, não tem, do ponto de vista popular, no direito inglês, a mesma importância que as outras tinham nas monarquias ibéricas, austríacas e enfim, italiana, savoiana e italiana, têm geralmente associados a si, além do grande prestígio, uma grande importância nos tempos em que havia monarquia na precedência da o que as tornava particularmente apetecíveis como forma de compensação dos vassalos pelos serviços prestados à corte. Designadamente, a Ordem do Tesouro conferia a grandeza de Espanha e ainda confere, enfim, os cavaleiros do Tesouro são equiparados aos grandes de Espanha, por sua vez, no protocolo de Estado espanhol, são equiparados aos embaixadores do mundo, portanto, tem uma potência muito elevada, já não tem a que tiver, enfim, antes da reforma do protocolo de Estado espanhol, onde seguiu imediatamente os cardeais, enfim, mas tem ainda hoje em dia uma potência grande. E eu diria que lhe houve casos de pessoas que recusaram títulos com grandeza de Espanha e aceitaram a Ordem do Tesouro em Espanha, portanto, demonstra o prestígio significativo da Ordem. E a Ordem da Anunciata, talvez por influência da ideia espanhola da grandeza, acabou por também ter associado a ideia de grande da coroa. Foi algo que surgiu também por influência de uma efeta espanhola, nesse caso, precisamente no Ducado de Saboia, e eles importaram,
a mesma ideia espanhola da grandeza e, portanto, passou a estar associada à ordem da Anunciação a ideia de grande da coroa de Savoia, o que significava precedência sobre, enfim, praticamente todos os cargos oficiais do Estado e sobre toda a nobreza local. A ideia de grandeza que andou associada a estas ordens é algo, como sabem, surge com o Dr. Carlos V, quando ele se torna simultaneamente rei de Espanha e imperador do Sacro Império, colocou-se uma questão de precedências entre os príncipes do Sacro Império, não os eleitores, porque esses ninguém disputava a sua precedência, mas os outros, e as grandes famílias espanholas. E para criar ali uma certa equiparação, ele equiparou algumas grandes casas espanholas, aquela lista de 25 que citava, aos príncipes do Sacro Império, restringindo e dando-lhes a eles os mesmos privilégios. Esta equiparação acabou por, portanto, isto foi para efeitos da sua coroação em Aix-la-Chapelle, que aliás foi a última, e esta equiparação depois firmou em Espanha uma ideia que depois irradiou para outros países europeus, até por influência depois do Império Espanhol, que se foi mostrando nos Estados da Europa, foi a tal conceito de grandeza, que seria o grau máximo da nobreza espanhola. Mais tarde isso evoluiu. Os graus no século XIX em Espanha acabaram por ser uniformizados, havia três classes: a grandeza imemorial, a primeira classe, que seria os descendentes dos ricos homens medievais espanhóis, depois a grandeza de segunda classe e um honorário, e isso permitiu, curiosamente, ser o referencial europeu de equiparação entre posições nobiliárquicas na Europa. Permitia a equiparação entre os príncipes do Sacro Império e os grandes de Espanha, permitiu depois a equiparação entre os grandes de Espanha e os duques-pares franceses, permitiu a equiparação que foi feita no tempo do reinado de Dom Pedro II, dos grandes de Espanha com os grandes de Portugal, as negociações entre o Conde dos Arcos e, por um lado, e também o Mordomo-Mor de Portugal com as autoridades espanholas que veio esse acordo, e permitiu também em Itália a criação de essa equiparação, que de certa forma era relativamente feita com o tratamento de excelência, portanto com os príncipes romanos e com os príncipes italianos e duques a quem tivesse sido dado o tratamento do Reino de Espanha, que era de certa forma um grau acima, num certo sentido, até ao grau príncipe e duque italiano, porque só alguns é que recebiam. E daí a grande importância da ordem da Anunciação, porque lhes dava precisamente a grandeza, que a maioria não. Esta ordem teve outras designações, do ponto de vista histórico, começou por chamar a Ordem do Cisne Negro, e depois chama-se Ordem do Pilar, e até que se estabiliza pouco depois como Ordem da Anunciação. É criada claramente num quadro de cavalaria, como todas estas ordens de pilar, mais do que as outras ordens militares, porque realmente as ordens militares, como o caso de São Lázaro, depois derivou em São Maurício, surgiram muitas vezes uma vertente assistencial na Terra Santa, no caso de Santo Sepulcro, de Malta, de São Lázaro, ou depois como ordens de defesa militar, como São Maurício, depois de São Lázaro. Mas estas ordens populares surgiram na baixa Idade Média, num espírito revivalista, enfim, da Távola Redonda, dos Companheiros de Rolando, enfim, um pouco na recuperação do espírito da cavalaria medieval. E, portanto, surgiram um pouco outro contexto. E esta ordem acaba por ser criada também por uma personalidade, que é o Conde Amadeu VI, chamado Conde Verde de Savoia, que é uma personalidade que estava perfeitamente integrada e imbuída nesse espírito. Explica também o seu interesse na criação da ordem, porque havendo tão poucas, claro, uma foi criada pelo rei da Inglaterra, a outra pelo Duque da Borgonha, vir-se a pensar porque é que um Estado, embora importante, não era um Estado absolutamente central no painel europeu da época, teve a preocupação de criar uma ordem como esta, que, por exemplo, Portugal nunca criou, ou que outras grandes potências europeias nunca fizeram. E realmente é preciso perceber que este Conde VI era um tipo que, na época, teve uma vida invulgar. Ele combateu os turcos a pedido do Papa Urbano V,
e teve grandes vitórias em Gallipoli. Combateu para ajudar o primo, o imperador João V Paleólogo, e recuou no trono em Constantinopla contra os búlgaros. Portanto, foi um chefe militar que, para além dos combates que tinha tido inicialmente para assegurar, digamos, a estabilidade no seu condado savoiano, resolveu, qual príncipe mercenário, oferecer os seus serviços ou apoiar outras causas nas grandes batalhas europeias que se travaram na época. E, portanto, estava muito ligado a este espírito que provavelmente explicará a ideia de recriar uma ordem com estas características. A ordem discute-se doutrinariamente, enfim, ela primeiro teve 12 cavaleiros, depois passou a ter 15 e numa fase posterior passou a ter 20. Embora para o número de 20, ele hoje aqui apresentei 22, não sejam contabilizados os príncipes de sangue da Casa de Savoia, enfim, príncipes estrangeiros, e, portanto ainda haveria muito para alargar o tipo de cavaleiros. Esta ordem começou por ser uma ordem que inicialmente não teria necessariamente, embora fosse evidentemente uma ordem da cristandade de um príncipe cristão, um caráter essencialmente religioso. É mais tarde que isso lhe é dado por decisão pontifícia e é preciso, embora, como digo, nunca esteve desligado, até que na altura não era possível, da ligação ao papado e à cristandade, de tal maneira que a primeira investidura conhecida, que é de 1364, é feita em Avinhão, com grande solenidade. Portanto, não era propriamente algo que estivesse ausente. Mas não era a principal preocupação na ideia inicial da ordem. Mas depois, realmente, ao longo do tempo, e daí também a mudança de nome para a Anunciação, é criada uma ligação muito mais estreita à sua dimensão católica e que se manteve até hoje. Numa fase inicial, se olharmos para a lista dos cavaleiros, e há várias listas publicadas ao longo da época, a grande preocupação da ordem era agraciar primos do Conde de Saboia, que tinham, por exemplo, o Conde de Genebra, etc., que tinham dimensão local, de forma a criar um vínculo de fidelidade vassálica com o Conde de Saboia para garantir a harmonia e estabilidade nos Estados saboianos. E, portanto, as principais famílias agraciadas eram os grandes barões saboianos. Isso é muito notório na lista dos cavaleiros até ao século XVII e XVIII. É realmente depois, com a evolução da ordem e até com a ascensão, de certa forma, da Casa de Saboia à dimensão do reino, no século XVIII, que a ordem fortemente se internacionaliza e, principalmente no século XIX, então começa a acolher cavaleiros, principalmente soberanos estrangeiros, à semelhança do que se passava com outras ordens do mesmo estilo. E, portanto, se virmos os nomes iniciais, enfim, existe essa lista, existe com dúvidas quanto a um ou outro nome, são essencialmente personalidades ligadas à Casa de Savoia ou dos Condes de Genebra, portanto, que também estavam ligados por via materna à Casa de Savoia. Ela tem um mote que aparece, aliás, noutras ocasiões ligado à Casa de Savoia, que é fértil. Muito se discutiu o que é que esta expressão quer dizer. Alguns diziam e muitos dizem que se trata de uma das iniciais da expressão latina fortitudo eius rodum termit, chamando a atenção para os feitos do Amadeu V, Conde de Savoia, na defesa de Rhodes. Outros dizem que será o resumo de federe et religionem tenemur, porque essa expressão por extenso aparece numa medalha do século XVII emitida pelo Duque de Savoia, portanto seria uma clara indicação que seria-se no sentido inicial. Enfim, há diferentes interpretações, como também há diferentes interpretações do que é dizer o Tosão na ordem do São Douro. Portanto, não há um consenso entre os historiadores nesta matéria, mas é um dos símbolos. O símbolo evoluiu do ponto de vista gráfico ao longo dos tempos, mas manteve-se a designação que está intrinsecamente ligada à ordem e também à Casa de Savoia. A ordem tem vários estatutos. O primeiro é de Amadeu VI e não se conhecem, quer dizer, não há uma publicação do estatuto inicial, mas conhecem-se menções posteriores. Há depois um estatuto de Amadeu VIII de 1409 com aditamentos de 1434. Há depois uma reforma profunda
do Duque Carlos II de 1508, e em que ele tenta aproximar as regras da ordem precisamente à ordem do São Douro, que acabou por ser, de certa forma, a ordem mais prestigiada da Europa nessa altura, força da importância do Império, enfim. Depois, aos Estatutos de Manuel Felisberto de 1577, existem depois pequenas alterações do Duque Carlos Emanuel I de 1607, da Duquesa Regente de Savoia de 1680, até que há a grande reforma do rei Carlos Alberto de 1840, onde, digamos, que se tenta aproximar a ordem dos tempos modernos. Há depois alterações de Vítor Emanuel II, em 1869, aí assiste-se à abolição de uma série de privilégios dos cavaleiros, embora se tenham mantido os privilégios puramente protocolares, portanto, tratamento de excelência, como competia aos grandes do reino, etc. E depois há alterações posteriores de 1889 do rei Humberto I, de Vítor Emanuel II, em 1924, que alarga o número de cavaleiros, precisamente permitindo que não entrem que não sejam contabilizados para o número dos 20 cavaleiros, os cardeais e os príncipes estrangeiros. A ordem tem, digamos, teve ao longo da história alguma ligação a Portugal. Por natureza, é evidente que, atendendo ao caráter extremamente restritivo dos cavaleiros que podiam ingressar na ordem da Anunciação, Portugal não teve muitos cavaleiros. E principalmente não teve nos primeiros tempos, porque precisamente era uma ordem muito vocacionada para as famílias italianas. É realmente no século XIX que, contrariamente à situação de São Maurício e São Lázaro, enfim, que já tinha havido cavaleiros anteriores, que vamos encontrar alguns cavaleiros em Portugal da Ordem da Anunciação. Começamos com o rei Fernando. Depois, é evidente que no próprio contexto do casamento do rei Dom Luís acaba por haver uma certa expansão da ordem, e aí, curiosamente, a ordem é otorgada não apenas a membros da Casa Real Portuguesa, mas a três outros elementos, nessa altura, todos eles muito importantes, como é evidente: o Marquês de Lolé, futuro Duque de Lolé, casado com uma infanta portuguesa, que é agraciado pela ordem da Anunciação, o Visconde da Carreira, que era ministro dos Estrangeiros, o infante Dom Augusto, e também o Duque de Saldanha, que curiosamente recebeu também o Tesão de Ouro. Saldanha deve ter sido das pessoas que recebeu mais condecorações no século XIX, e conseguiu inclusivamente receber duas realmente extraordinárias, para o que seria normal, porque enfim, as Gran Cruzes da praxe acabaram por ser dadas a todos os marchais, o terceiro, o Saldanha, mas foram de São Maurício e São Lázaro, mas enfim, a Anunciação e o São Douro já não seriam um passo mesmo, absolutamente evidente, mesmo para alguém com a carreira política e militar do Duque de Saldanha. Conseguiu realmente recebê-los. Mais tarde, isto passa-se em 1862, a ordem é otorgada em 1871 ao Marquês de Bandeira, também ministro dos Estrangeiros na altura. É depois, enfim, o rei Dom Carlos e o rei Dom Manuel II recebem ambos a ordem da Anunciação, e ela veio a ser otorgada posteriormente ao Sr. Dom Duarte Nuno, Duque de Bragança, já pelo rei Humberto, quando a sua fase em Portugal. Portanto, tivemos um grupo relativamente relevante de cavaleiros portugueses. Curiosamente, há mais cavaleiros portugueses que espanhóis, que é uma coisa que não está partida, não seria evidente, considerando, digamos, a população espanhola e a maior proximidade, eventualmente, a Itália. É evidente que a grande maioria, se olharmos do ponto de vista estatístico, de outorgas da ordem são dados a soberanos e a chefes de Estado. A ordem que é hoje, do ponto de vista deste tipo de ordem, teve menos, digamos, tem um menor número de cavaleiros, menor que a Jarreteira e menor que o Salvador. Numa grande porcentagem realmente é dada a chefes de Estado e chefes de Câmaras Reais, depois a cardeais, enfim, alguns príncipes domésticos da Ordem de Malta, príncipes romanos, arcebispos, e depois, tirando personalidades estrangeiras,
cargos muito limitados, como foi dito, enfim, essencialmente grandes funcionários do Estado italiano do século XIX, marchais de Itália, almirantes, enfim, presidentes do Conselho de Ministros, ministros de Estado e alguns embaixadores. Hoje em dia tem membros eminentes, como o Emperador do Japão, o Rei de Espanha, enfim, várias personalidades, e tem poucas exceções, digamos, de pessoas agraciadas com a ordem. Um embaixador, um professor universitário, mas são as duas únicas exceções. Estamos a falar essencialmente de soberanos e chefes de casas reais. Tem sido esse o critério recente da ordem. Como, aliás, como digo, isso tem presidido, de certa forma, tendencialmente ao Opção de Ouro e à Jarreteira. Eu lembro-me de uma correspondência que há por causa do rei, da morte do assassinato do rei Dom Carlos, em que o rei Eduardo VII reclama com o Ministério inglês não ter feito nada. Não era por terem morto o rei Príncipe Aldo, era por terem morto 2 cavaleiros da Jarreteira e a Inglaterra não ter feito nada. E, portanto, era a preocupação e dava uma importância especial à ordem. Portanto, enfim, o que mostra a importância ainda hoje em dia, realmente, dessas ordens no contexto do Estado, nos países em que há monarquia, no contexto nobiliárquico, nos países em que as ordens continuam a ser otorgadas pelos chefes das casas reais, enquanto herdeiros dessas dinásticos dessa ordem. Enfim, são assim umas breves notas sobre esta ordem, muito haveria para dizer, embora, como digo, a ligação a Portugal seja limitada, porque enfim, o caráter é muito restritivo. Eu tive a ver se encontrava alguma ligação com a ordem, mas tive muita dificuldade. Quer dizer, enfim, como sou sobrinho do Saldanha, encontrei ali vagamente um tio e descendo muito lá atrás de um saber, mas que ainda foi antes da fundação da ordem. Com as outras é sempre fácil de encontrar esta, embora é talvez a ordem mais restrita, enfim, da cristandade, digamos assim. Outras, eventualmente, haverá noutros contextos com outras características, mas é uma ordem de grande prestígio e que, mesmo com a Casa Real do Exílio, continua a ser enfim, dada com um caráter que seria uma grande honra mesmo da personalidades do Estado italiano. Há ministros italianos e ex-primeiros-ministros têm recebido a Grande Cruz de São Maurício e São Lázaro, mas não conheço nenhum que tenha recebido a Anunciação. Enfim, muito bem. Muito bem.